político vive de crises. Então, o resultado disso é que a gente continua sem propostas, sem soluções eficazes para coisas que são extremamente importantes. A única coisa que é reajustada e até aplaudida são os juros do Banco Central. Os nossos economistas acham que a única maneira que existe de combater a inflação no Brasil é aumentar juros e, com isso, excluir muita gente do mercado de consumo. Na realidade, a racionalização de serviços públicos, principalmente, daqueles que afetam a inflação, produtos e serviços, é um caminho mais simpático, bem mais complicado, mas em compensação algo que evitaria isso, como nós estamos vendo agora em Curitiba. É lógico que o empresário vai trabalhar para ter lucro. É uma utopia achar que serviços entregues sob concessão para grupos econômicos vão existir simplesmente sem os reajustes, sem as correções de tarifa que eventualmente forem necessárias. Agora, muita coisa poderia ter sido feita durante todos esses anos para que a gente não chegasse a esse nível de tarifa que é alto, né? Que é elevado para quem tem que pagar, evidentemente, né? Então, é muito fácil as pessoas falarem e não sentirem problemas, né? Vocês imaginem, as linhas na região metropolitana tiveram um aumento de 20%. Isso tudo no início do carnaval, né? Na esperança de que o povo, chegando cansado e alegre do carnaval, pague sem reclamar. É uma rotina que nós estamos vendo aqui no Brasil e aqui em Curitiba principalmente, quando a gente nota que os editais, os serviços mais importantes são reajustados exatamente quando o povo está ou de férias ou está, vamos dizer assim, com alguma festa dominando o seu pensamento. Isso é uma desonestidade, né? Isso é uma forma injusta de tratar o povo. Quer dizer, seria lógico que o prefeito fosse para a televisão, né, munido de dados e fatos, para, em canal aberto, explicar minuciosamente a razão desses custos. Essa é uma situação que não temos visto, nem prefeito, nem governador. Também não é o caso de chegar e dizer simplesmente sim ou não. Nós precisamos de explicações. Nós precisamos de uma situação que evite essa questão escandalosa, né, que nos afeta, que vai influir no aumento dos juros, algo que interessa bastante, porque vai aumentar a inflação e vai penalizar principalmente o desempregado, a pessoa que precisa usar o ônibus ou que está naquela faixa classe média baixa, às vezes com uma lojinha, com alguma atividade, e tem que se manter, tem que pagar vale transporte, tem que sobreviver numa cidade cada vez mais cara. Nós estamos em 2011.
Em 1986, por aí, nós iniciamos, naquela época, a formação da frota pública. Se isso não tivesse sido interrompido na gestão seguinte, hoje Curitiba poderia ter quase que a totalidade da sua frota de ônibus como frota pública, viabilizando aí uma redução, sei lá, em torno de 15% no custo da tarifa, porque não haveria remuneração de capital propriamente. E a gestão, a compra, os mesmos benefícios que os empresários têm quando vão lá no BNDES, seria justo que o município tivesse. E olha que nós já estamos no terceiro mandato do PT. Até daria para imaginar que a essa altura o governo federal tivesse honestamente se entusiasmado tanto em reduzir custos quanto se apaixonou pela Copa do Mundo aí, não? Se nós tivéssemos visto o mesmo empenho que estamos vendo aí para atrair os mochileiros do futebol daqui a 4 anos, é bem provável que a essa altura empresários, governo, organizações de defesa do consumidor, né, e os nossos legisladores tivessem encontrado uma maneira de evitar o que nós estamos vendo. Transporte coletivo urbano tem muitas razões para até ser de graça, né, porque evidentemente o transporte de graça nunca é, evidentemente. O contribuinte paga de um jeito ou de outro. Mas a facilidade de transporte dentro das cidades, ela viabiliza uma vida melhor, né? Nós deveríamos estar numa situação em que os nossos políticos gastassem o tempo deles para se preocuparem com coisas que afetam a nossa vida. Mas aconteceu o contrário, né? Nós vimos a aprovação da nova lei do inquilinato, que foi uma pedrada no orçamento de muitas famílias que inclusive acabaram sendo obrigadas sumariamente a ter que mudar de bairro, de casa, tudo, porque não podiam pagar mais aluguel. Então a gente sente que uma coisa é a simpatia, é o discurso, é querer dizer que são bonzinhos. A outra é isso que a gente está vendo aí, né? No início do carnaval, nós temos o aumento da tarifa, assim como no início das férias desse ano, nós tivemos o edital para outorga das concessões no transporte coletivo urbano de Curitiba, sob contrato que, em vez de viabilizar uma redução de custos no transporte coletivo, fez exatamente o contrário. Até acrescentaram custos, né, e obrigações aos concessionários que evidentemente contribuem para o aumento da tarifa. Nosso povo continua sendo enganado ou governado de forma discutível, né? Afinal, que tipo de governo é esse que nós temos? Que democracia é essa? Lutamos tanto pela democracia para a gente sentir que é enganado em prosa e verso. Grandes grupos econômicos decidem como querem, o que fazer.
com o bolso, com a economia popular, melhoramos, sim, o Brasil melhorou. Melhorou porque não podia piorar, afinal é um país rico e que, equacionando o tombo que levou após o tremendo desperdício de dinheiro da década de 70, se reergueu. Passamos 30 anos para encontrar um ponto de equilíbrio real na economia brasileira. E quem sai do zero, né, é óbvio que de ano a ano nós vamos ter índices estatísticos fantásticos. E temos uma classe média bem, vamos dizer assim, atendida. Né? Uma classe média, média. Mas uma boa parte do nosso povo ainda está longe do conforto, da tranquilidade, da segurança que deveria ter após tantos anos de governo democrático. Isso não aconteceu. Então, tá aí, a tarifa assustando a gente. Felizmente, para quem é idoso, isso não pesa muito, mas com certeza, até pelas obrigações que as concessionárias tiveram que assumir, nós vamos andar em ônibus lotados, dirigidos velozmente pela cidade, com maior probabilidade de acidentes. Coisas que nossos vereadores deveriam ter discutido exaustivamente durante o ano passado. Deveriam ter entrado no mérito do edital que foi feito. Deveriam ter procurado as associações de bairro, sindicatos, etc., para discutir o que iria acontecer a partir desse ano. Isso não aconteceu. Então, e agora? Fazer o quê? Como se diz, Inês é morta, né? Estamos aí com uma realidade, é o primeiro aumento, provavelmente vamos ter outros. Quem sabe, né, no dia anterior ao próximo feriadão, ou daqui a meio ano, ou após alguma greve de motoristas. Então, e nós não vemos, né, nenhuma decisão federal, estadual, municipal que viabilize, por redução de impostos, por uma maior racionalidade no sistema, no gerenciamento, etc., em obras civis, inclusive, uma redução de custos para o transporte coletivo urbano. Isso é Brasil.